Tá dando para ver? Tudo ótimo. Meu nome é Vitória, sou a R1 de cirurgia geral no HU. Vou apresentar hoje o seminário sobre trauma na mulher. O que a gente tem que saber de mais importante dentro do trauma da mulher é a mulher gestante. E essa mulher gestante, ela sofre várias modificações fisiológicas e anatômicas decorrentes da gravidez, que podem influenciar na avaliação da gestante traumatizada. E no nosso atendimento, a gente sempre tem que lembrar que vai ser um atendimento duplo, tanto da mãe quanto do feto. Então, para um bom atendimento do feto, a gente tem que lembrar que as prioridades de atendimento são as mesmas adotadas para as mulheres traumatizadas não grávidas. Então, a sequência do ATLS vai ser a mesma. Então, o melhor tratamento para o feto é a avaliação precoce dele e a adoção das medidas de reanimação para a mãe, de acordo com o que a ATLS preconiza para os pacientes adultos traumatizados. Então, de modificações anatômicas, quais são as modificações que a mulher gestante sofre? Primeiro, a gente tem que saber em relação ao abdômen, que o útero ele permanece intrapélvico até a 12ª semana de gestação, e ele vai alcançar a cicatriz umbilical só lá para a 20ª semana. E na 34ª, 36ª, que ele alcança o rebordo costal. E é interessante a gente pensar que à medida que esse útero vai aumentando, o intestino ele vai sendo empurrado para cima, em direção cranial. Então, ele acaba sendo parcialmente protegido quando ocorre um trauma abdominal contuso, enquanto o útero e o feto, que é o conteúdo uterino, se torna cada vez mais vulnerável a esse tipo de trauma. Já nos traumas penetrantes no abdômen superior, na fase final da gestação, e que esse útero já está muito grande no rebordo costal, o intestino já está muito deslocado para a direção cranial, pode gerar grande lesão intestinal devido ao trauma penetrante por conta desse deslocamento cranial do intestino. Fora isso, a gente tem que lembrar que no primeiro trimestre o útero ele ainda está pequeno, então ele ainda tem paredes espessadas e ele ainda está intrapélvico, então ainda tem a proteção da pelve para não ter um trauma muito grave e algum trauma penetrante ou contuso. Mas com a evolução da gestação, esse útero ele vai ficando com as paredes mais finas e aí ele passa a ficar mais sensível e mais vulnerável. E com a evolução da gestação, aumenta a quantidade de líquido amniótico e o feto ele passa a ser mais protegido, porque esse líquido amniótico ele vai amortecer o impacto do trauma. Mas o útero em si ele fica mais vulnerável por esse afinamento da parede com a evolução da gestação. Em fraturas pélvicas, a gente tem que lembrar que pode ocorrer fraturas do crânio fetal e lesões intracranianas graves, se o feto estiver na posição cefálica, né? E como eu tinha dito, o líquido amniótico vai protegendo e amortizando esse impacto do trauma. Mas esse líquido amniótico ele também pode gerar uma embolia pelo líquido amniótico e coagulação intravascular disseminada após os traumatismos. Então, apesar dele servir como proteção, também pode gerar essa complicação após o trauma, gerando embolia. Além disso, a placenta ela possui uma elasticidade reduzida. Isso resulta em uma vulnerabilidade às forças de cisalhamento na interfase útero-placentária, o que pode levar ao descolamento de placenta, que é uma das principais complicações mais graves que pode ocorrer na gestante traumatizada. E esses vasos placentários, eles são sensíveis à estimulação das catecolaminas, que são liberados quando acontece o trauma. Então, vai ter uma redução. Quando acontece o trauma, ela vai ser estimulada pelas catecolaminas e isso vai gerar uma redução abrupta do volume circulante materno devido a esse trauma, o que vai reduzir a quantidade de oxigênio que chega ao feto. Então, esse feto pode sofrer hipóxia fetal devido a esse trauma. Então, as modificações anatômicas, as principais são essas. Já nas modificações fisiológicas, a gente tem uma série de mudanças em todos os sistemas básicos do corpo. Inicialmente, falando sobre o volume e a composição corporal. A gente sabe que aumenta progressivamente o volume circulante da gestante, com aumento de eritrócitos, mas em proporção menores. Então, eu tenho um aumento de volemia maior do que o aumento dos eritrócitos. Isso gera uma anemia fisiológica.
Então, na gestante, o hematócrito normal varia entre 31% a 35%. Então, isso é importante a gente saber, porque no trauma, essa gestante pode perder até 1.500 ml de volume, mesmo assim não ter sintoma de hipovolemia, porque essa volemia estava aumentada. Mas o feto já vai estar em sofrimento. Então, apesar da gente examinar e achar que está tudo bem, pode ser que essa perda de volume já esteja afetando o feto e ele já esteja sofrendo com hipóxia fetal. Na gestação também ocorre leucocitose, aumento discreto do fibrinogênio e de fatores de coagulação. O tempo de protrombina e o TTPA podem estar diminuídos e o tempo de sangramento e de coagulação não se altera. Eu coloquei aqui uma tabela para a gente ver os valores normais na gravidez. Então, o hematócrito varia de 32 a 42. Os glóbulos brancos podem variar até 12.000. Então, seria uma leucocitose aceitável na gestante. O pH arterial varia entre 7,4 a 7,45. O bicarbonato de 17 a 22. PaCO2 de 25 a 30. E o fibrinogênio 3,79, isso mais ou menos no terceiro trimestre. Então, em relação à hemodinâmica, o débito cardíaco ele vai aumentar devido a esse aumento da volemia e, consequentemente, vai ter uma redução da resistência vascular uterina e placentária. A frequência cardíaca aumenta gradualmente, em uma faixa de 10 a 15 batimentos. A pressão arterial, no segundo trimestre, ela tende a cair de 5 a 15 milímetros de mercúrio. E a pressão venosa central, ela na gravidez fica variável. Porém, ela responde à administração de volume de forma normal. E a hipertensão venosa no membro inferior, ela é comum no terceiro trimestre pelo edema que vai surgindo. No eletrocardiograma, a gente pode perceber um desvio do eixo para a esquerda em até 15 graus, um achatamento e inversão da onda T em D3 AVF nas derivações precordiais, sem significar nada patológico grave. No sistema respiratório, a gente vai ver um aumento de volume corrente, do volume minuto, devido a esse crescimento uterino que empurra o diafragma para cima, gerando uma hipocapnia. Então, ela vai ter o PCO2 numa faixa de 30, sendo aceitável na gestação esse valor. O PCO2 um pouco mais aumentado, que seria o valor normal na mulher não gestante e nos homens, na gestante, como ele tende a estar um pouco baixo, se eu tiver a faixa normal do PCO2, isso pode refletir uma iminência de insuficiência respiratória. E outra coisa que ocorre é a diminuição do volume residual por alterações anatômicas na cavidade torácica, pela elevação diafragmática. Além disso, o consumo de oxigênio vai estar aumentado, então eu devo sempre manter no atendimento dessa gestante uma oxigenação arterial adequada, para que o feto não sofra hipóxia fetal. No sistema gastrointestinal, a gente vai ter um tempo de esvaziamento gástrico prolongado, decorrente das alterações hormonais também. A descompressão gástrica precoce se torna importante para evitar que essa gestante aspire, porque ela já vai ter um tempo de esvaziamento prolongado, então ela tem mais chance de aspirar esse conteúdo gástrico, sendo importante fazer essa descompressão precoce. Como eu já tinha comentado, o intestino vai sofrer esse deslocamento cranial para a parte superior do abdômen, e ele vai estar protegido pelo útero em traumas contusos, mas em traumas penetrantes podem ter lesões graves. Trauma penetrante no abdômen superior pode lesar gravemente o intestino. A posição do fígado e do baço eles não se alteram, apesar das modificações uterinas e intestinais, o baço e o fígado continuam no mesmo lugar. Em relação ao sistema urinário, a gente vai ter um aumento da filtração glomerular e do fluxo plasmático renal. Então, isso vai reduzir os níveis de ureia e creatinina que vão estar sendo mais filtradas e de glicosúria, porque a glicose vai estar sendo mais filtrada também devido ao aumento da filtração glomerular. Então, é uma alteração normal da gente encontrar. No sistema neurológico, a gestante pode evoluir com eclâmpsia, que é uma complicação que pode simular um trauma craniano. Eu devo considerar que se houver hipertensão associada à convulsão, proteinúria, hiperreflexia, edema periférico, isso seja decorrente da eclâmpsia e não do trauma craniano. Então, a gente deve sempre avaliar se tem esses outros comemorativos para diferenciar. Em relação ao sistema músculo-esquelético, a gente vai ver que no decorrer da gestação vai ocorrendo o alargamento dos ligamentos da síntese púbica a partir do 7º mês e do espaço na articulação sacroiliaca.
Além disso, ocorre um engurgitamento do sistema venoso pélvico, podendo gerar uma hemorragia retroperitoneal maciça após um trauma fechado, quando associada à fratura pélvica, porque esses vasos vão estar mais vulneráveis, mais engurgitados, com as paredes mais afiladas, podendo romper e gerar essa hemorragia retroperitoneal. Então, as modificações basicamente são essas. Além disso, a gente tem que saber diferenciar o mecanismo, quanto ao mecanismo do trauma, o que vai ser mais comum de acontecer. Então, no trauma fechado, a gente lembra daquilo que eu já falei, que tanto a parede abdominal quanto o líquido amniótico e o miométrio, eles vão proteger o feto de lesões diretas, que vai amortecer o impacto. Mas ainda pode acontecer um trauma no feto decorrente da intensidade que for o trauma fechado. O trauma fetal indireto, ele pode acontecer por compressão súbita, desaceleração ou por efeito contragolpe por cisalhamento, podendo gerar descolamento placentário. Então, apesar dele ter uma proteção de lesão direta, pode acontecer um trauma indireto no feto por esses mecanismos do trauma fechado. E isso tudo pode gerar o descolamento placentário, que é uma das principais complicações. No trauma fechado, quando é um acidente automobilístico por carro, a gente tem que lembrar sempre do cinto de segurança. Qual era o tipo que essa gestante estava usando. Então, se for o cinto de segurança de 2 pontos, ele permite que a gestante se projete para frente e que o útero seja comprimido. E isso pode gerar uma ruptura uterina ou um descolamento placentário. Já os cintos de segurança de 3 pontos, ele reduz a possibilidade de lesão fetal direta ou indireta. Por quê? Porque ele aumenta a superfície de contato no corpo da mãe, dissipando a força de desaceleração. E evita essa flexão anterior da mãe sobre o útero que ocorre com o cinto de segurança de 2 pontos. Em relação ao carro ainda, os carros que possuem airbags, esses airbags parecem não aumentar o risco de lesão na gestante. Aqui só uma tabela que ele fala no ATLS em relação à incidência dos traumas fechados. A gente vê que o principal tipo de trauma fechado é a colisão de veículo, de carro, com o pedestre, seguido de queda, agressão direta e de outros tipos de trauma. Já o trauma penetrante. Como eu tinha falado antes, devido a essas modificações anatômicas e esse deslocamento cranial do intestino, as vísceras intestinais elas ficam mais protegidas no trauma fechado e o útero fica mais exposto, mas no trauma penetrante ela fica mais suscetível a lesões graves se ocorrer no abdômen superior. Como já tem falado antes também, no início da gravidez, as paredes uterinas vão estar mais espessas, absorvendo maior quantidade de energia do trauma e reduzindo a possibilidade de lesão de outras vísceras. O que ocorre o contrário na evolução e no final da gravidez, que o útero ele vai estar mais sensível com as paredes mais afiladas. O líquido amniótico e o feto, eles também absorvem energia e reduzem a velocidade do projeto, no caso de trauma por arma de fogo. Então, em resumo, a gente vê que há um melhor prognóstico materno por redução dos riscos de lesão visceral e um pior prognóstico para o feto, porque devido a essas modificações anatômicas, a mulher tem uma proteção maior das lesões viscerais, mas o feto ainda pode estar sofrendo trauma indireto ou direto, dependendo do tipo de trauma. Em relação à gravidade do trauma, a gente vê que a gravidade das lesões maternas é o que determina o prognóstico do feto e da mãe. Então, o feto, como a gente sabe, depende diretamente da mãe. Quanto mais grave o trauma materno, maior será o sofrimento fetal. E o tipo de tratamento adotado deve ser ditado pela gravidade das lesões maternas, exatamente por isso, porque o bem-estar do feto depende da gravidade do trauma que a mãe sofreu. Uma coisa que ele frisa muito e que é uma coisa que a gente não vê na prática, né, pelo menos no trauma a gente não vê isso, é que toda gestante internada por traumatismo deveria ter uma avaliação obstétrica. E a gente vê que isso não acontece, né? É muito, muito difícil. Pelo menos eu nunca vi obstetra no trauma para avaliar gestante. Vocês estão me ouvindo? Só Mangueira. Tá dando para me ouvir direito? Tá sim. Então ele frisa muito isso. E fala que mesmo nos traumas leves a gente não pode menosprezar, mesmo sendo um trauma leve, essa gestante ela precisa de uma observação cuidadosa porque pode estar associado a descolamento de placenta e óbito fetal. Mesmo os traumas leves podem gerar essas complicações. Falando um pouco da avaliação primária e da reanimação, como é que a gente vai atender inicialmente a mãe.
Então, a gente vai seguir os parâmetros do ATLS, normalmente, para mulher, como é para mulher não grávida, vai assegurar a via aérea, vai assegurar a ventilação e oxigenação adequada e o volume circulante efetivo. Sempre lembrar que com a evolução da gravidez vai tendo uma compressão da veia cava pelo útero gravídico e que isso pode reduzir o retorno venoso ao coração, diminuindo o débito cardíaco e agravando ao choque. Então, se a gente colocar ali decúbito lateral esquerdo, essa descompressão da veia cava vai gerar um melhor retorno venoso ao coração e vai melhorar a condição materna. Então, a gente pode fazer isso descolando manualmente para a direita o útero, ou pode colocar ele em decúbito lateral esquerdo. Devido ao maior volume circulante, esse aqui eu já tinha comentado também, né? Que o volume circulante aumenta, então essa gestante ainda pode perder até 1.500 ml de sangue e não apresentar sinais de hipovolemia, mas o feto já pode estar em sofrimento fetal. Isso aqui ele fala, mostra até essa foto, que é outra coisa que a gente pode fazer para reduzir a descompressão, para reduzir a compressão da veia cava pelo útero gravídico, quando a gente não pode botar essa paciente em decúbito lateral esquerdo. Então, se a gestante necessitar de imobilização em posição supina, a gente pode colocar esses apoios embaixo da prancha e ela ficar semi-lateralizada, que isso já vai ajudar também a descomprimir a veia cava. A reanimação com cristalose e a reposição precoce de sangue é indicada para manter a hipervolemia fisiológica da gravidez. Por isso que pelo que eu já tinha comentado. Como ela tem um volume circulante maior, a gente tende a achar que a gestante está bem por não ter sinais de hipovolemia. Mas por exatamente saber disso, é que ele recomenda a reposição precoce de cristalose de sangue, porque apesar dela estar sem sinais de hipovolemia, ela já pode estar perdendo uma volemia considerável para gerar uma lesão fetal. E ele ainda fala que os vasopressores devem ser o último recurso para restaurar a pressão arterial, devendo priorizar realmente a reanimação com cristalóide e reposição precoce de sangue. Esses vasopressores não devem ser utilizados como prioridade, pois a sua ação no corpo materno reduz o fluxo uterino, então isso pode agravar ainda mais a hipóxia fetal. E também é indicada a avaliação dos níveis de fibrinogênio, pois o seu valor normal pode sinalizar início de CIVD, já que ocorre um leve aumento do fibrinogênio nas alterações fisiológicas da gravidez. Quando ele volta para o seu valor normal, isso, mesmo que a gente ache que o valor está normal, para uma gestante já pode sinalizar uma complicação, como a CIVD. Em relação à avaliação primária do feto, como a gente tinha visto, o essencial é você avaliar bem a mãe, porque o bem-estar do feto vai depender do bem-estar materno. Então, o exame abdominal é essencial para a gente determinar se há alguma lesão visceral, se há alguma lesão abdominal, para determinar rapidamente essas lesões maternas graves e corrigir, para garantir a viabilidade fetal. As principais causas de morte do feto vão ser os choques e os óbitos maternos, seguido do deslocamento placentário. Esse deslocamento placentário ele pode ser sugerido em 70% dos casos por uma hemorragia vaginal, mas em 30% dos casos pode não acontecer e ficar a hemorragia oculta represada no colo do útero. Outra complicação é a ruptura uterina, mas ela é uma lesão mais rara. E ela pode ser sugerida quando a gente encontrar no exame físico a gestante com muita dor abdominal, com defesa, rigidez, descompressão brusca positiva, e essa posição do útero é anormal. Então, esse útero ele vai estar mais para cima, ele vai estar deslocado mais cranialmente, e eu vou ter facilidade de palpar partes fetais. Isso pode sugerir que o útero rompeu. E é indicado também a monitorização contínua com cardiotocografia, a partir da 20ª, 24ª semana. Mas isso também é outra coisa praticamente impossível na nossa realidade. Nem na Cândido Vargas tinha cardiotocografia, imagina no trauma, né? As gestantes que não tiverem fatores de risco para perda fetal, elas podem ser observadas por até 6 horas. E depois, se tiver tudo tranquilo, a gente tem maior segurança para dar alta. Mas se ela tiver algum fator de risco para perda fetal, ela deve ficar em um período maior de observação, por pelo menos 24 horas. E quais são esses fatores de risco que a gente deve avaliar? Se ela tem fator de risco de perda fetal e se tem fator de risco para descolamento de placenta. A gente avaliar a frequência cardíaca materna, se tiver maior que 110, esse índice de gravidade da lesão maior que 9, a frequência fetal maior que 160 ou menor que 120,
e se houver história de ejeção materna pelo veículo num acidente automobilístico, ou se for atropelamento ou colisão de bicicleta ou motocicleta. Esses são os fatores de risco que, se presente, a gente deve deixar essa gestante em observação o mais prolongado por pelo menos 24 horas. O ATLS também fala de algumas medidas auxiliares para ajudar a gente na avaliação primária e na reanimação. Para a mãe, ele fala que pode colocar em decúbito lateral esquerdo, por descomprimir a veia cava, fazer monitorização volêmica, incluindo saturação e medição do oxigênio, e a gasometria arterial. Na gasometria arterial, a gente pode perceber que o bicarbonato vai estar baixo pela compensação da alcalose respiratória, que é normal na fisiologia da gestante. E a medida auxiliar para o feto seria a avaliação por um obstetra. Também fazer monitorização dos batimentos fetais, para ver porque o batimento fetal é o parâmetro clínico mais sensível do estado volêmico materno e da viabilidade fetal. Então, seria um fator bem importante de estar se monitorizando. Também avaliar a presença de desacelerações repetidas ou ausência de aceleração, que indica que há uma gravidade fetal, ou se tiver uma variabilidade entre um batimento e outro, também indica já um fator de risco fetal, que o feto já pode estar em sofrimento, então a gente tem que ficar atento. Se houver também contrações uterinas frequentes, também é um fator de risco que a gente tem que estar observando. Uma coisa interessante que ele fala é que a gente não deve deixar de solicitar exames radiológicos quando necessários. Então, ele frisa muito isso, que o exame radiológico deve ser indicado, porque o benefício supera o risco fetal. Na avaliação secundária, a gente observa que deve seguir o mesmo padrão nas mulheres gestantes para aquelas não grávidas. Então, a gente segue o mesmo padrão do ATLS para mulheres não grávidas. As indicações para tomografia de abdômen, LPD e FAST são as mesmas também, mas ele fala que, se for realizado o LPD, deve posicionar o catéter acima da cicatriz umbilical, fazendo pela técnica aberta. É fundamental realizar o exame vaginal, que é uma coisa também que a gente não vê muito na realidade. Eu mesmo já atendi paciente gestante e não fiz exame vaginal. Mas a gente deve fazer, porque se houver presença de líquido amniótico, isso pode sugerir uma ruptura da bolsa. E também pode, se a gente evidenciar sangramento vaginal no terceiro trimestre, se a gente vê sangramento vaginal no exame vaginal, isso pode indicar um descolamento placentário e morte iminente do feto, tendo que ter uma conduta imediata. E a gente também deve avaliar alguns fatores para saber se a indicação hospitalar é obrigatória ou não, ou se eu posso liberar essa gestante. Mas quando houver hemorragia vaginal, irritabilidade uterina, dor, sensibilidade ou cólicas abdominais, que pode sugerir um descolamento de placenta ou uma ruptura uterina, se houver evidências de hipovolemia, se houver alteração ou ausência de batimentos fetais, assim como perda de líquido amniótico, esses são fatores de gravidade e a gente não deve liberar a gestante, deve internar e, se possível, ter avaliação obstétrica. E lembrar que, como eu já tinha dito, que o feto pode estar correndo risco mesmo nos traumatismos leves. Então, tem que ter uma observação bem meticulosa. O tratamento deve ser de acordo com as lesões apresentadas. Então, mais uma vez, ele frisa que deve consultar o obstetra sempre que houver suspeita ou confirmação de problemas específicos envolvendo o útero. Na presença de CIVD ou embolia por líquido amniótico, que é outra complicação possível, deve ser feita a evacuação uterina o quanto antes, de caráter de urgência, pelo risco de morte iminente, juntamente com a reposição de plaquetas, de fibrinogênio ou de outros fatores de coagulação, se for necessário, se for evidenciado nos exames laboratoriais. Outro ponto importante é a gente lembrar que toda gestante RH negativa deve receber a imunoglobulina RH para evitar a isoimunização e evitar a eritroblastose fetal, a menos que seja um trauma longe do útero. Então, essa é uma exceção. Por exemplo, se a paciente sofreu um trauma isolado no membro inferior, uma lesão ortopédica, por exemplo, que é longe do útero, isso aí pode ser que ela não se isoimunize, seria uma exceção a dar imunoglobulina RH. Fora isso, todas as gestantes RH negativas devem receber esse tratamento. E se eu for conceder o tratamento, ele deve ser instituído nas primeiras 72 horas após o trauma. Ele também fala sobre a cesárea perimortem, que há poucas evidências a favor desse tipo de cesárea naquelas gestantes vítimas de trauma e que sofrem parada cardíaca por hipovolemia.
pois o feto já sofreu um período prolongado de hipóxia. Como essa gestante vai demorar a manifestar sinais de hipovolemia, quando a gente perceber que ela realmente está hipovolêmica, o feto já vai ter sofrido muito. Então, provavelmente, o feto já não está mais viável, já não teria mais tanta indicação de fazer essa cesárea, mesmo após a morte da mãe, porque o feto provavelmente também já está morto. Mas se a parada cardíaca materna for por outras causas, essa cesárea ela pode ser ocasionalmente bem-sucedida, desde que seja realizada dentro de 4 a 5 minutos após a parada cardíaca, que também é um tempo muito curto, né? Até para a gente conseguir colocar no bloco, provavelmente já se passou esse tempo. Então, é uma conduta bem controversa. E o último ponto que o ATLS aborda, para a gente ficar atento no trauma da mulher, são os sinais de violência doméstica. É uma coisa muito atual na nossa realidade, e ele fala que a violência conjugal é uma causa significativa de traumas em mulheres, durante a coabitação com seu cônjuge, durante o casamento e também na gestação, independente de qualquer origem cultural, étnica ou do estado socioeconômico, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ficar atento a alguns sinais que podem sugerir a suspeita de violência doméstica. E que, se a gente suspeitar, deve documentar e comunicar aos respectivos setores do hospital. Devendo ser suspeito, quando é que eu vou suspeitar da violência doméstica? Se tiver lesão desproporcional à história referida, se contou uma história que não condiz com o meu exame físico, eu encontrei lesões desproporcionais ao que a paciente me referiu. Se eu perceber que tem um abalo emocional dessa paciente, a redução da autoestima, depressão, tentativa de suicídio ou até mesmo de autoabuso, consultas frequentes nos serviços de urgência, sinais sugestivos de uso de drogas ou autoacusação pelas lesões apresentadas, ou ainda quando o parceiro insiste muito em estar presente durante a avaliação clínica. Esses podem ser alguns dos sinais que indicam suspeita de violência doméstica. Então, para a gente resumir aqui, a gente deve sempre valorizar as modificações anatômicas e fisiológicas que ocorrem na gestação e sempre lembrar que esse atendimento é duplo, dando importância sempre à mãe e ao feto. Lembrar também que essa avaliação deveria ser feita tanto pelo cirurgião quanto pela obstetra para um tratamento e uma avaliação adequada do paciente e do feto. E lembrar também que a parede abdominal, assim como o líquido amniótico e o miométrio, eles vão amortecer o impacto do trauma no feto, principalmente no trauma fechado. Lembrar do deslocamento cranial das vísceras abdominais durante a progressão da gestação. E essas vísceras ficam relativamente protegidas no trauma penetrante, enquanto a probabilidade de lesão uterina aumenta. Mas lembrar que se for um trauma penetrante no abdômen superior, essa lesão de vísceras abdominais pode ser grave. Outra coisa que a gente falou é que deve considerar a reposição volêmica precoce, porque a gestante vai demorar a apresentar sinais de hipovolemia, mesmo já tendo perdido um valor considerável da sua volemia. Eu devo iniciar o atendimento com avaliação primária materna, depois eu faço a avaliação primária do feto e depois, por último, a gente faz a avaliação secundária da mãe. Também é importante estarmos atentos na detecção de situações peculiares, como trauma penetrante ou fechado no útero, deslocamento placentário, embolia por líquido amniótico, isominização ou ruptura prematura das membranas ovulares, porque tem que ter realmente tratamento adequado e precoce. E lembrar que todas as gestantes traumatizadas com RH negativo devem receber tratamento com a imunoglobulina RH, exceto se for uma lesão remota, como lesão em membros distantes do útero. E atentar para os sinais de violência doméstica. Pronto, gente, aí a gente abre para discussão, se alguém quiser discutir. E aí, molecada, ninguém vai falar nada? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, professor. É que houve aqui um problema na internet, tô voltando agora. Professor, parâmetro ultrassonográfico, valeria a pena, já que a gente não tem BCF, não tem cardiotoco, nada disso, se basear apenas, sei lá, num ultrassom feito lá pelo radiologista, que diz que tá com uma frequência boa
e aparentemente ok, dá para, sei lá, liberar com tranquilidade. Então, você sabe que eu ia comentar exatamente sobre isso, né? A presença de obstetra numa unidade de trauma é uma coisa bastante difícil. Só hospital terciário, não hospital de trauma, mas o hospital de terciário que tem urgência, acaba tendo obstetra disponível para isso. Então, o que você pode fazer para tentar minimizar o risco ao feto, já que você não vai ter quem, quem cuide desse feto, tá? Então, basicamente, o que você tinha colocado do ponto de vista de, de reanimação agressiva, né? Então, esse é o ponto mais importante da história, principalmente na situação em que a gente vive na maioria das unidades de trauma. Então, é uma reanimação agressiva para tentar garantir que você tenha perfusão fetal adequada, mantendo perfusão materna adequada. Exceto em poucas situações em que você vai ter limitação a isso, ou seja, se a mãe tiver comorbidade, doença cardíaca, etc., que te limite a reposição, esse é o caminho que você tem. Tá? Que outra coisa você pode fazer, já que você não vai ter avaliação obstétrica, cardiotocografia, etc., é ultrassom, e ultrassom com Doppler, né? Que está disponível na maior parte das unidades de urgência. Então, você acaba tendo que fazer a função de do obstetra nessa história, né? Tratando, vamos dizer, até em excesso a mãe, mais do que seria necessário, para você ter certeza que você não está deixando passar uma mãe com hipofluxo, com hipovolemia. Eu perdi um pouquinho a sequência do que eu estava falando. E, sim, com respeito à tua pergunta, Diego, liberar a mãe. A partir do momento que você não tem condição de fazer uma avaliação obstétrica, tá? O que vai acontecer em toda mãe traumatizada no nosso meio? A criança só vai ser avaliada depois que a mãe estiver estabilizada e tratada. Então, não tem, infelizmente, a gente não tem um outro jeito, tá? E liberar a mãe significa liberar a mãe para procurar um obstetra, né? Ou, se a gente tivesse uma estrutura, o ideal seria não liberar a mãe para procurar obstetra. Já que a gente não tem obstetra, acabou, estabilizou a mãe está tratada, ela é transferida para uma unidade obstétrica. E a gente acaba também não conseguindo fazer isso, tá? Então, por isso que eu voltei na história de liberar a mãe para procurar uma unidade obstétrica, deixar o doente à própria sorte para resolver uma falha de atendimento tua, porque é da tua unidade, mas é tua no final das contas, né? Então, a, como a gente diz, a responsabilidade legal é sua nessa história, né? Então, esse é o maior problema que a gente acaba enfrentando quando a gente atende uma mãe traumatizada. O ideal seria que acabou a parte tua, ou seja, se foi tratado toda a parte referente ao trauma, ela é transferida para uma unidade obstétrica para avaliação. Eventualmente, isso pode acontecer durante o seu tratamento, ou seja, você tem uma doente que precisa de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? E você está em dúvida quanto à viabilidade fetal e esse procedimento pode ser postergado por 1, 2 horas, a gente sai da tua unidade para ir para uma unidade de obstétrica e retorna para continuar o atendimento. Tudo isso que eu estou falando é muito longe do ideal. É muito longe do ideal, mas infelizmente é o que a gente pode fazer. Foi isso que eu percebi, professor, que realmente a maioria das coisas que ele preconiza não tem a menor condição da gente fazer aqui no hospital de trauma, por exemplo, né? Com relação ao feto, né? Com relação ao Isso, feto, a maior parte. Mas com com relação ao relação mãe, ao o que feto. significa que você tem que ser mais agressivo, já que você não Isso, pode tratar adequadamente o feto com, isso, com abordagem do feto, você tem que ser isso. mais agressivo em relação ao tratamento da mãe. Até em relação à imunização que ele fala, eu acho que no trauma também não tem, né? Eu acho Imunoglobulina RH para fazer.
Acho que não. Professor, eu tenho 3 perguntas. Fala aí. A primeira, Eu não, quem responde pergunta é o palestrante. Então, Vitória, eu tenho 3 perguntas. A primeira é, o FAST na paciente gestante é diferente? Eu imagino que, por exemplo, o espaço hepatorrenal, o espaço esplenorenal, a gente consegue ver bem, mas a pelve vai acabar sendo modificada na hora que for fazer o exame de pelve para ver se tem líquido na cavidade ou não. Então, o FAST é diferente na gestante? Segundo, não tenho exame nenhum, consigo fazer um lavado peritoneal. Qual é a altura que eu vou... Ele fala para você fazer acima da cicatriz umbilical. Mas o senhor já fez, professor? Eu realmente fico com dúvida da gente fazer, e, por exemplo, uma paciente, uma gestante já com 30 semanas, 32 semanas, que o útero está lá em cima. Eu não faço. Por exemplo, existe centro que eu posso trabalhar que não tenha como fazer a ultrassom. E a terceira pergunta. O paciente está com 30 semanas, foi vítima de um ferimento por arma branca, por exemplo, que pegou o abdômen superior. Vou para a laparotomia exploradora. Quando eu vou na laparotomia exploradora, existe o risco de eu olhar e ter que induzir o parto? Ter que fazer o parto, por exemplo, por uma questão de campo cirúrgico, ou não? Como eu nunca vi, professor, eu tenho essa curiosidade. Infelizmente, o ATLS, no capítulo que eu li, eu fiz o seminário só pelo ATLS. E ele não dá muitos detalhes, nem em relação ao FAST, o que a gente veria na paciente gestante, mas eu acredito que seja mais difícil de ver os parâmetros normais, principalmente se a gestação já tiver mais, numa progressão maior, já tiver no final, eu acredito que seja mais difícil realmente de ver o FAST, mas ele não detalha. Também não detalha a técnica do LPD, nem a quantos centímetros de cicatriz umbilical a gente deve fazer. E em relação a essa pergunta da cirurgia, realmente ele também não fala. Mas eu creio que seja possível você ter que realmente fazer a cesárea. Se tiver uma lesão uterina grande e não tiver como rafiar, né? É uma possibilidade. Então, vamos lá. Com relação ao faixa, o que você tem? Você tem a pelve ocupada. Então, este não é um parâmetro de avaliação de presença de líquido na cavidade, né? Você vai ter que dar prioridade, dar mais ênfase a goteiras e subfrênicos, né? Então, e subhepático. Com relação ao lavado peritoneal, eu não lembro, apesar de eu ter feito muito lavado peritoneal, eu não lembro de ter feito um lavado peritoneal em grávida na minha vida. Mas, primeiro, acima da cicatriz umbilical. Segundo, com a palpação do útero. Se você tiver numa situação de... Ou seja, você não dispõe de exame de imagem nenhum ultrassom, e você tem dúvida da presença ou não de líquido de sangramento para dentro da cavidade abdominal, você vai palpar o útero e fazer a tua incisão acima do que você está palpando. Não tem muito o que inventar. A última pergunta eu realmente não sei a resposta. Eu nunca vi nenhuma descrição a respeito disso, ou seja, de induzir o parto no intuito de criar espaço para tratar uma lesão abdominal. Isso eu realmente não vi descrito, nunca li nada a respeito disso. Professor, Fala. mas em caso de lesão uterina, tem muito que a gente fazer ou é basicamente fazer a cesárea? Depende do feto, depende da localização da lesão uterina. Se você tem uma lesão uterina que não lesou a placenta, saco amniótico está íntegro ainda, é rafia uterina, né? E no intuito de preservar a gravidez até o final. Tudo vai depender do momento em que você está da gravidez. Se você tem uma gravidez já de termo ou pré-termo, né, não existe nenhum problema em você induzir o parto ou utilizar a lesão uterina para fazer uma cesárea, por exemplo, né? Mas, a priori, se não existe lesão placentária nem de saco amniótico, é rafia uterina. Agora, é interessante essa ideia de ganhar espaço, de fazer induzir parto ou fazer uma cesárea para ganhar espaço no caso de uma lesão grave. Eu não consigo nem também imaginar que tipo de lesão especificamente você precisaria. Talvez lesão de grandes vasos retroperitoneais, alguma coisa desse tipo. Mas você tem que lembrar que para você ter lesão disso por trauma fechado é muito raro.
e por trauma penetrante, ele tem um útero pela frente. A menos que você tenha uma lesão que venha do dorso para frente, né? E normalmente uma lesão penetrante por arma branca, porque por arma de fogo, se ela passou por isso, ela acaba passando pelo útero e provavelmente pelo feto, né? Então você percebe que a gente está falando de uma situação muito, extremamente específica de lesão, tá? Mas, professor, por exemplo, o senhor, no trauma, viu que era uma gestante e fez uma laparotomia. Na experiência do senhor, é tranquilo mobilizar o útero para fazer rafia de lesão? Por exemplo, uma lesão no estômago, uma lesão de transverso, uma lesão de alça. Eu fico imaginando que você vai ter aquela bola na sua frente impedindo você de visualizar. E aí o senhor faz o quê? O senhor mobiliza... Empurrada para o lado, ela anda para o lado. Principalmente com barriga aberta. Barriga aberta, ela anda para o lado com mais facilidade. Mas o maior problema mesmo é de você ter lesão em que o útero lhe impede a exposição, né? A gente está falando basicamente de grandes vasos retroperitoneais. Quando a gente fala de sureter, né? Mas, repito, para você ter uma lesão disso, normalmente você tem uma lesão uterina e ou fetal importante. Tá? Algo mais? Professor, acho que o questionamento é mais a inexperiência da situação mesmo, como o Diogo falou. É uma situação muito específica que a gente acaba não vendo e pode ter alguma coisa muito peculiar de saber resolver, né? Infelizmente. Eu operei grávida traumatizada, acho que umas 2 ou 3, para vocês terem uma ideia como essa situação é rara. Ela é muito específica e a gente sabe da catástrofe que é perder um bebê por uma má abordagem da mãe. É por isso que a gente dá uma ênfase mais específica, mais especial nisso. Mas é uma situação bastante rara. Bastante rara. Ok? Ok. Então, para a semana, a gente fala de plástica, né? Plástica 1. Tá. Os 2 apresentadores de plástica estão disponíveis na área, não estão em outras unidades? Não, Tá então sim, não. professor. Sou... Não sei se vai estar viva, mas estão sim. É Sara e Miguel, né? Isso. Isso. Tá. Primeiro é Então, já Sara, geral. pela ordem que é Sara e depois sou eu. Sara geral, tá bom. Eu vou entrar em contato essa semana com o pessoal da plástica e eu retorno a vocês para dizer quem vai coordenar qual seminário e se os horários estão mantidos no mesmo horário.